Bom dia, pessoal. Que nessa manhã de segunda-feira, a graça de Deus e o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Israel passou 430 anos escravo lá no Egito, nas mãos do faraó. Eles não tinham direito a nada, tudo que eles plantavam, o direito era do faraó. Então, por mais que eles se esforçassem, por mais que eles trabalhassem, era uma vida humilhante para aquele povo, uma vida difícil. Mas um dia, Deus havia de dar livramento para aquele povo. Havia um socorro que viria do alto para que aquele povo tivesse socorro e pudesse abertamente adorar e engrandecer o nome do Senhor. Deus preparou alguém desde o nascimento para que desse o livramento, alguém com conhecimento, alguém que pudesse estar infiltrado no meio do faraó, para que conhecesse todas as técnicas de tudo, de luta, para que soubesse como poderia fazer aquilo, de que forma poderia livrar o povo de Deus daquele sofrimento tão terrível que era o sofrimento da humilhação, da desgraça. Deus preparou Moisés ainda no nascimento. A vida de Moisés foi um milagre. Todos os machos que nascessem teriam que ser mortos. E Deus poupou a vida de Moisés para que livrasse o povo das mãos do faraó. Muitas vezes Deus ele tem coisas grandes para nós. Deus prepara algo grande para nós. E nós não entendemos o objetivo, a proposta de Deus para nós. Às vezes Deus traça para nós caminhos que não são tão complicados, mas nós complicamos. Que não são tão difíceis, mas nós fazemos com que aquele caminho se torne difícil, porque muitas vezes nós temos medo de enfrentar a luta, a dificuldade, o problema. Quando Deus chama Moisés e através de 10 pragas, ele tira o povo das mãos do faraó, a última praga, a morte do primogênito. O projeto de Deus era muito simples, o povo estava escravizado, já tinha passado por muita luta, por dificuldade, o povo já estava cansado, calejado de sofrer. E Deus disse, eu vou livrar vocês. E Deus, só vocês vão 3 dias no deserto aí, e depois vocês entram na terra prometida. O plano de Deus era um plano simples, não era algo em relação ao que eles tinham vivido nas mãos do faraó. E quando Deus dá o livramento ao povo de Israel, quando ele sai da última praga, vamos dizer assim, 10 pragas no Egito, mas a última foi a morte do primogênito. E a Bíblia diz que ele sai rumo ao deserto, à terra prometida, que Deus havia prometido para eles. E de repente eles vê de um lado, do outro, pedras montanhosas. E de repente ele se dá com o mar vermelho. Com o mar vermelho. Por que o mar era vermelho, você sabe? Havia muitas algas marinhas e ficava a cor avermelhada. Quando eles olham para trás, vem o faraó. Com toda a sua cavalaria, com toda a sua comitiva. E aquele povo simplesmente ele se agonia. Existem os covardes, como existe até hoje, que não tem coragem de enfrentar a luta, e eles voltam. E o faraó não perdoa, matam aqueles que voltam pedindo clemência ao faraó. E Moisés vendo aquela multidão, que era uma multidão bem considerada. E Deus fala, Senhor, e aí, meu Pai? E tem aqueles que zombam, os zombadores, trouxesse-nos aqui para morrer no deserto. Era por falta de sepultura lá no faraó, lá no Egito, que nos trouxesse para morrer aqui no deserto.
De repente Deus fala para Moisés: o que você tem na mão? E Moisés tinha lá o cajado. E ele bate na água e de repente o mar se abre. E o povo de Deus caminha, passa pelo mar, passa. Os carros não se atolam. E chega do outro lado, Moisés estende as mãos e aquelas águas novamente se fecham. E todos aqueles carros que estavam na água foram afogados. Com a força do mar, eles morreram. E do outro lado está o povo de Deus festejando, alegre, contente. De repente sai a irmã de Moisés, que não era tão jovem, e se alegra, pega um tamborim e começa a dançar de alegria na presença de Deus pelo a vitória, a conquista de vencer. A vitória sempre é uma coisa muito boa, mas a realidade está ali agora. Depois Moisés se reúne com as pessoas que ele confiava, Caleb, Josué, e eles se reúnem, porque agora tinha um compromisso certo, eles iam entrar na terra prometida. E ele reúne aqueles espias, vão olhar a terra que Deus nos deu, a terra que é nossa, a terra que a gente conquistou. Aqueles espias vão olhar a terra e eles ficam à distância olhando aquela terra. E eles começam a querer entender, né? Porque a terra era muito produtiva, a terra era muito boa. Ele, meu Deus do céu, ele fica olhando aquilo ali. Poxa, como que pode? Um cacho de uva gigante. Aí eles percebem que a terra que era deles estava invadida. Eles voltam. Um semblante triste, semblante de amargura, de tristeza. Porque a terra que Deus havia prometido para eles já estava habitada. Eles voltam. E Moisés diz: o que foi? A terra está invadida. E agora? O que a gente faz? E a Bíblia diz que eles começaram a dar volta no deserto. Eles começaram a dar volta no deserto. Por 40 anos aquele povo deu volta. Eles passavam em frente à terra prometida e não tinham disposição, coragem. Ora, irmãos, se Deus livrou eles das mãos do faraó, se Deus tirou eles das mãos de faraó com um braço forte, certamente Deus não estaria com eles se eles fossem enfrentar. Muitas vezes nós temos medo de enfrentar as lutas, por isso nós continuamos sofrendo. A bênção está na nossa frente. Mas não é assim. Não é eu vou lá, pego a bênção. Eu tenho que lutar pelos meus objetivos. Eu tenho que lutar pelos meus sonhos, por aquilo que eu quero. Eu não posso deixar que as pessoas lutem por mim. Ninguém vai lutar por você. Ninguém vai morrer por você. A não ser Jesus que fez isso. É você que tem que ir à luta. É você que tem que ir. Eu vou conquistar. Durante 40 anos, Deus esteve com ele. Deus não o abandonou. Quando à noite fazia frio, Deus colocava uma nuvem. O melhor, uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo espantava os animais peçonhentos do deserto. Todo tipo de animais peçonhentos. E aquele povo podia caminhar na claridade. Livrava-se do frio do deserto, que era muito frio. Mas quando amanhecia, havia um calor intenso. E Deus colocava uma nuvem,
Quando eles precisaram de pão, Deus deu pão para ele, mas mesmo assim a ingratidão daquele povo era muito grande. Deus é aquele que não nos abandona em nenhuma situação. Todos os momentos da nossa vida, Deus está conosco para nos dar vitória. Pode ter certeza que aquele povo sofreu porque não tiveram coragem, pulso, para ir adiante. Não adiantava Moisés entrar sozinho ali. Ele tinha uma multidão que poderia entrar na terra e tomar posse. Deus tem algo para você. Deus tem algo grande para a tua vida. Mas você tem que tomar a decisão. Toma posse daquilo que Deus preparou, daquilo que Deus te deu. É seu, por direito. Creia. Feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai que estás nos céus. Nesta manhã de segunda-feira, Deus, começando uma nova semana, que os teus filhos possam ser ricamente abençoados, que a tua graça esteja na vida deles de uma forma toda especial. Repreenda, meu Deus, o espírito devorador, que eles possam tomar posse da tua graça, daquilo que o Senhor deu para eles. Eu declaro que sejam todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, que possamos começar a nossa segunda-feira muito abençoada. E não se esqueça de assistir esse vídeo, comentar, compartilhar. Seja um missionário. Seja um missionário, divulgue essas palavras, são palavras de Deus para a sua vida. Tchau. Que Deus abençoe a todos.